Salve, salve galerinha da internet, meu nome é Nino Denani e esse é mais um... E esse é mais um vídeo meu aqui na internet. E aí galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é o Nino Denani e antes da gente começar com o tema de hoje eu já vou pedir logo de cara, se inscreve no canal, clique em joinha pra vocês darem aquela força pra gente divulgar o vídeo. E se vocês gostarem do nosso vídeo, eu vou deixar lá no final e também aqui embaixo o link do nosso Patreon, tá? Esse eu faço questão que vocês primeiro vejam um vídeo, porque esse é um negócio mais pra quem realmente curtiu o negócio, tá? Então lá no final vai estar o link do Patreon pra vocês ajudarem a gente a produzir vídeos melhores e tem uma série de benefícios em troca, tá? Lá no Patreon tá tudo explicadinho o que acontece. Mas dito isso, vamos pro vídeo. Há muitos tempos atrás eu entrei num canal aí de uma pessoa que eu não vou lembrar o nome, e também não é interessante citá-la porque eu não quero menosprezar o trabalho dela nem nada disso, mas eu encontrei no meio de uma explicação dela, era sobre Umbanda, sobre sei o que lá de Orixá, mas no meio do caminho eu encontrei uma explicação dela que me deu uma preocupada, e aí eu entrei em contato com ela pra explicar, pra falar pra ela, olha, deu certo, né? E ela acabou me dando uma desculpa de que não era interessante levantar esse tipo de questionamento agora naquele canal dela, porque era para pessoas que estavam começando agora. Eu acho que se você está começando agora, você tem que aprender direito do começo. Então eu resolvi fazer esse vídeo, não é um vídeo resposta para pessoa, nem nada disso. De novo, o trabalho dela é bacana, não quero menosprezar. Foi uma coisa pontual que me fez levar a criar esse conteúdo para vocês. Então, vamos falar para vocês o que é um elemental e o que é um elementar, né? Sim, eu foquei esses dois finais de palavras porque elas fazem toda a diferença no meio da magia quando a gente está falando desses caras, tá? Elemental com L no final é uma coisa, elementar com R no final é outra coisa, né? E isso tem tudo a ver com, por exemplo, a gente entender que uma determinada filosofia religiosa é uma filosofia elementar ou uma filosofia elemental ou uma filosofia natural, tá? Vamos ver qual que é a grande diferença do negócio aí. O ocultismo faz um estudo bem bacana desses seres, tá? Do elemental e do elementar. Se eu não me engano, o Israel Regardie, no livro Iniciação ao Hermetismo, começa falando disso logo no começo. Eu não vou entrar aqui em explicações muito aprofundadas pra você, tá? Porque eu ia demorar muito tempo pra falar isso. Então eu vou, na verdade, dar um superficialzão do que é e só pra explicar a diferença entre elemental e elementar, e aí no final a gente conclui porque que uma religião natural é diferente de uma religião elemental, tá? Vamos lá, pega papel e caneta que o vídeo vai ser bacana. Em primeiro lugar, todos nós sabemos que nós somos espíritos, ou pelo menos nós acreditamos, na verdade, nisso. Nós somos espíritos, né? Eu vou fazer depois um vídeo sobre a diferença de saber e acreditar, mas por enquanto, para vocês, nós acreditamos que nós somos espíritos. Nós também acreditamos que espíritos evoluem, concordam? Nós estamos na fase de homem, e essa fase de homem ela tem vários pedaços, e em breve nós iremos virar outra coisa. Nós evoluiremos, saímos do orbe onde estaremos, iremos para um outro orbe talvez, e lá seremos outra coisa, ok? Se a gente compreende que a gente continua evoluindo, a gente tem que entender que a gente um dia não foi evoluído. A gente está num processo contínuo de evolução, tá? Então em determinado momento da existência de cada um de nós, nós fomos o que a gente chama de centelha divina ou de proto-alma. A gente era um negócio que não dá pra chamar de alma ainda, não dá pra chamar de espírito, mas é um bagulho que foi criado ali, tá? Esse bagulho, como qualquer outra coisa que acabou de nascer, não tem as suas faculdades mentais inteiras. Na verdade, nós, quanto seres humanos, espíritos nominais, também ainda não temos nossa capacidade 100% ativa. Não tem nada a ver com 10% do cérebro, tá? Essa é besteira. Mas a gente não tem nossa capacidade completamente do espírito ativa, a gente tem um pedaço dela. Quando a gente nasceu, a gente era bem cru. Vocês podem comparar essa situação como você adulto e você bebê, né? Como você bebê, você já tem um espírito, mas você é completamente inútil. Ou seja, você não consegue realizar todas as tarefas que você realiza hoje como uma pessoa adulta, concorda? Quanto espíritos, então, quando a gente está na fase de criancinha lá, a gente não tem o que a gente chama, o que a gente conhece hoje em dia como inteligência, uma inteligência humana. A gente tem sei lá, a gente não tem nada, a gente é cru, a gente não faz porra nenhuma, a gente reage a situações. A gente nem sequer consegue ser ativo direito, tá? A gente tem uma atividade, mas a gente não consegue ter atitudes para que essa atividade aconteça. Nós somos passivos, seres completamente de forma intelectual crua, então a gente não sabe nada.
nesse momento da nossa criação, ninguém sabe como um espírito é criado, mas nesse primeiro momento do espírito, nós somos um elemental. E por que nós somos um elemental? Porque nós nos unimos aos elementos da natureza para aprender certas lições que são as lições mais básicas para que um espírito precisa para atingir os outros reinos, tá? Não quer dizer, pelo amor de Deus, que nós incorporamos ou nós encarnamos numa pedra, tá? Ou nós incorporamos numa chama. Não é isso. A gente se aproxima desse determinado elemento para que a gente aprenda como esse elemento funciona, o que ele causa na natureza, o que ele causa no mundo natural. Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? A gente é completamente idiota, completamente burro, beleza? Agora, a outra ponta, ou seja, a gente está evoluindo e estamos no meio, imaginamos, né? Quando a gente continua o processo de evolução, que eu inclusive citei que a gente pode ir para outros orbes, nós nos tornamos, quando a gente está bem afastado do nossa atual situação, nós nos tornamos o que a gente chama de elementar. Elementares, com R no final. E daí também vem aquela história que algumas linhas de magia, de ocultismo, dizem que elementares são seres extraplanares, ou seja, eles são seres que estão fora do plano que a gente conhece. Imaginemos assim, né? A gente tem nós como seres humanos, nós temos um guia que nos guia, que já é um ente espiritual, esse guia tem um outro guia que guia ele, esse guia também tem um guia que o guia guiar o guia que nos guia, e assim sucessivamente. Eu vou chutar, porque eu não tenho certeza, ninguém tem na verdade, que depois de 10 passos desse, o cara que é o 10º guia, que guia o guia, que guia o guia, que guia o guia, que guia o guia, que guia nossos guias, esse cara é um elementar. Agora, obviamente a gente tem aí certas questões de cunho moral, de cunho energético. A gente evolui quanto espírito porque todas as lições que a gente aprende, a gente não esquece. É igual andar de bicicleta. Você aprendeu a andar de bicicleta, logo você saberá andar de bicicleta sempre. Você sabe fazer uma soma, logo você saberá fazer uma soma sempre, tá? A gente continua aprendendo. Só que em determinados momentos a gente pode escolher, ou sei lá, porque a gente escolhe se ligar a energias negativas, no sentido de denso, tá? Energias que são densas. E aí a gente pode se tornar um elementar positivo ou um elementar negativo, que são inclusive orbes diferentes, tá? Um elementar positivo é o que a mitologia católica cristã chamaria de anjo. Um elementar negativo é o que a mitologia católica cristã chamaria de demônio, tá? São espíritos que são igualmente muito inteligentes, socialmente muito espertos, mas eles fizeram escolhas que os levaram para lados diferentes. Ou seja, o cara que está aqui com a energia super positiva, ele pode um dia cair. O cara que está aqui na energia super negativa, ele pode um dia se elevar. Mas a grande questão é que elementar e elementais funcionam de formas diferentes. Elementares são caras mega inteligentes. São aqueles caras que, tipo o espírito da verdade com Kardec, saca? Tipo o Kardec, o espírito da verdade não é um elementar, mas ele tá quase lá, tava quase lá. Então as perguntas que o Kardec fazia, que eram umas perguntas mais bobinhas, o cara era meio grosso com ele. Não é que ele era meio grosso, é que tipo aquela pergunta era irritante. Irritante no sentido de, meu, você já perguntou isso, por que eu preciso falar de novo? Sabe? Por que você me chamou aqui pra isso? Pelo amor. E essa irritação também acontece do outro lado, só que como eles estão na energia negativa, eles têm uma forma de lidar com isso um pouco diferente. Então eles podem até, inclusive, brincar com vocês dentro do humor deles. Agora, o que é uma religião natural? Religião natural é o que usa a natureza, como o próprio nome diz, né? Ela vai usar matinhos, ela vai evitar coisas que são manufaturadas no sentido de objetos ritualísticos, né? Elas vão dar preferências para as formas naturais de vida, no sentido de você viver em comunhão com a natureza. Então, você vai usar chazinhos, infusões, emplastros, bate-folhas, você vai usar até o fogo, a água, o ar, a terra, mas no sentido de coisas da natureza. É um elemento natural, não é um elemental. Elemental é um ser vivo que se liga aos elementos da natureza também para aprender coisas, tá? O mago consegue trabalhar com os elementais, ele sabe como é que trabalha com esses caras. Mas trabalhar com esses caras é diferente de você trabalhar com uma energia de um elemento. Eu consigo trabalhar com a energia do fogo, por exemplo, para determinada ocasião, tá? Eu não vou explicar aqui para vocês o que é, se vocês quiserem, comenta no vídeo que eu explico depois. Mas o mago usa a força do elemento, que é diferente de você usar um espírito elemental. Percebe?
Espírito elemental, ele tem forma de agir própria, ele ele é um ser vivo, né? Que é muito diferente de você usar a energia da Terra. Terra como terra mesmo, não planeta, tá? Tá, Nino, a Terra tem vida também, né? Tá, idiota, mas a planta não é terra. Terra é terra, é um mineral, tá? Terra é minério. Minério não tem vida. Minério é terra, pedra. Pedra não tem vida. Ah, Nino, mas e aí os elementos? A terra, planta, água, não sei o que lá. Planta é outra coisa, filho. Tá? Você pode usar planta. Se você usar planta, você está dentro da filosofia naturalista. Uma religião natural. Se você usa terra, você também está numa religião natural, tá? Mas você consegue usar a força, a energia do elemento terra, que é diferente da energia do elemento vegetal, tá? Eles são coisas diferentes, podem ser parecidas, mas não são iguais. Agora, qual que é a grande questão aí, né? Quando você usa tanto um cara quanto outro cara, tanto um elemental quanto um elementar, você corre certos riscos. Você está trabalhando com pessoas, com espíritos que são vivos de alguma forma. Então você vai trabalhar com o ego deles, você vai trabalhar com a vaidade, você vai trabalhar com a capacidade de interpretação dos caras, né? Existem um monte de relatos no sentido de historinhas, né? Não de relatos que comprovem alguma coisa, mas no relato no sentido de historinha, de pessoas que usaram essas brincadeiras e acabaram se dando mal, né? Tem até um conto do Meia-Noite que ele fala a respeito disso, que vai estar aqui, ó, que é o pacto, né? O pacto o que é? Quando você convoca um ser elementar para você fazer com ele um acordo. Agora, esse acordo, filhão, depende. A gente tem que entender, tem que tentar perceber se você é um bom negociante. Se você consegue ter garantias, se você consegue ter formas de reverter a coisa, uma série de coisas que os magos mais experientes têm, tá? Eles desenvolvem isso com o auxílio do seu mestre, para que quando eles forem fazer isso sozinho, não se deem mal. Beleza? Bom, crianças, isso era o que eu tinha para falar para vocês a respeito de elemental, elementar e religião natural. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, principalmente se for para dar dúvidas para vocês, né? Aliás, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Gostaram do fundo preto? Espero que vocês tenham gostado, porque eu grudei essa porra na parede e ela não vai sair tão fácil. Gostando do nosso vídeo de novo, se inscrevam no nosso canal, cliquem em joinha, espalhem a mensagem, o Patreon está aqui para vocês entrarem lá. Também temos a nossa loja de camiseta. Entre lá que vocês vão gostar do conteúdo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e eu fico por aqui.